contente. Os melhores filmes, séries, quadrinhos e bandas que eu curti em 2025. Lembrando que essa é a segunda parte da retrospectiva, então se você quiser ver os jogos que eu joguei em 2025, confere a primeira parte, que deve estar por aqui. Valeu! Esse ano tiveram alguns ótimos filmes de ação, que não são simplesmente ação, né? Filmes que tratam de vários temas, focados na história que estão contando, mas repletos de cenas de ação fodas, bem dirigidas. What's it feel like to die? Começando com Mickey 17, eu não amei o filme, mas sou muito fã do Robert Pattinson e do diretor que fez Parasita, um dos melhores filmes dos últimos tempos. E o trabalho dos dois tá maneiro no filme. Pra quem não sabe do que se trata, o Mickey trabalha tipo como um explorador de áreas perigosas. Não importa se ele morrer, porque cria um novo clone. E esse já é o 17º, Mickey 17. Vale ver. You keep dancing with the devil. One day he's gonna follow you home. Esse aqui foi meu favorito do ano e indico pra todo mundo, filme foda. Meu filme favorito com certeza do diretor Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra. Pecadores é um filme que tem ação, tem terror, tem drama, romance, mas vai muito além disso. É um filme sobre ancestralidade e principalmente sobre o poder da música. E foi a junção de todos esses elementos nessa história com uma direção foda que me fez amar o filme. E a parte mais puxada pra terror é boa demais. Todos os planos do filme são lindos, as atuações são impecáveis e tem uma cena pós-créditos que me fez chorar. Então assiste até o fim. Get back inside. Superman. Miss Lane. Depois tivemos Superman, pra mim disparado o melhor filme de super-herói dos últimos tempos, junto com o Batman lá de 2022. Dá-lhe descer. E o legal é que esses dois têm tons completamente diferentes. Esse filme criou a hashtag Ser Gentil é Punk Rock. Tem uma cena que o Clark fala que curte umas bandas punk, e a Lois ri da cara dele, porque ele é todo certinho. Mas a questão é que o punk rock, na época, foi um movimento de contracultura, e contra a norma, contra o convencional, você fugir do padrão. E no nosso mundo, onde o padrão é ser meio apático, meio sarcástico, não dá a mínima, porque a gente já tá na merda mesmo, num mundo onde se você falar mal de alguma coisa na internet, cheio de ódio, você ganha muito mais clique do que falando algo positivo, espalhando uma mensagem positiva, de afeto e compaixão. Num mundo que parece sem esperança, o Superman vai contra tudo isso. Ele se importa, ele é bondoso, ele tem esperança. Ser gentil no nosso mundo é ir contra a norma. Ser gentil no nosso mundo é punk rock. Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. That's funny? My actions? I stopped a war. Maybe. Not maybe. I did. Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation. E aí rolou 28 anos depois, que na real esse é o nome em inglês, o nome em português é Extermínio, a Evolução, foda-se, que é um filme que é uma continuação do clássico cult de zumbi, 28 Days Later, que em português é Extermínio, do diretor Danny Boyle de Trainspotting, um filme que eu curto pra caralho. Pra mim esse filme aqui é uma gemazinha, um filme de zumbi que fala de outras coisas, extremamente sensível, meio surrealista e obviamente bem gore, com vísceras explícitas pra tu fazer careta assistindo. Muito bem dirigido, várias imagens lindas e uma história super simples que dá chance pros personagens brilharem. Pode ver, maneiríssimo. This is a glorious day. The day of judgment. My children! Thank you, Sensei! Thank you! E aí, o paizão, Paul Thomas Anderson, lançou uma batalha após a outra. Eu sou fã desse cara, mas não é pra todo mundo. Faz uns filmes pesados, sempre com os personagens insanos. Mas por mais pesado que esse filme seja em certos momentos, é um filme muito fácil de assistir, por causa do ritmo. A trilha ajuda muito, mas a câmera e a edição. O filme te leva de beat em beat, de cena a cena, a história flui e cada vez foi me prendendo mais. É um filme sobre um grupo de revolucionários malucos, mas o tema central do filme mesmo é família e comunidade. E como cada um dá um jeito de superar os desafios da vida. Uma batalha após a outra. I need you, brother! Sensei! Sensei! Sensei, please! Courage, Bob. Courage. That's it. Courage. Falando de séries, acho que as únicas que eu vi que foram lançadas em 2025 foram a terceira temporada de Invincible, maneirão, The Pitt, bom pra cacete, Senhor e Senhora Smith, que na real é de 2024, mas eu queria dizer que é maneiro demais também, e a segunda temporada de Peacemaker, delícia, viciei na música de abertura. Mas eu quero citar duas séries que são mais antigas, mas foram meus xodozinhos em 2025. Space, the final frontier.
Eu comecei a ver Star Trek Nova Geração sem a menor pretensão. Botava pra ver antes de dormir, só porque eu curtia a pegada início dos anos 90 ali, mas a série só me surpreendeu cada vez mais. A cada episódio eu virava mais fã desse universo e desses personagens. Essa fórmula de cada episódio ser uma história funciona muito bem aqui. Eles abordam milhões de temas: amor, guerra, luto, desejo, poder, política, racismo, inteligência artificial, a passagem do tempo, várias questões filosóficas. Qualquer coisa que você pensar, eles tratam na série com esse olhar de ficção científica, de uma forma que te envolve. Uma pena que saiu do Netflix recentemente, tô sentindo abstinência forte. Your Honor, Starfleet was founded to seek out new life. Well, there it sits. Waiting. Justiça Jovem. Maluco, essa série aqui é pra quem curte aqueles desenhos clássicos da DC, principalmente Liga da Justiça, né? Se você viu mais novo e não lembra, ou se curte coisa de super-herói, mas nunca viu esses desenhos, cara, veja. Porque os roteiros, os personagens, é tudo muito melhor do que os filmes da Liga da Justiça no cinema. Por ser série, eles têm mais tempo pra desenvolver os personagens e principalmente os relacionamentos. Liga da Justiça já tinha muito disso, mas Justiça Jovem tem ainda mais. Você vê os personagens crescerem, namorarem, formarem famílias, a galera tem filho e várias reviravoltas toda hora. E tem um bando de personagem que eu não conhecia, que eles introduzem muito bem. Bela série, vale ver. Roy, você parece... Substituível? Não é bem assim. Você queria agir sozinho. Então por que perder tempo com uma substituta? Ela sabe ao menos usar esse arco? Sim, ela sabe. Quem é você? Sobrinha é minha dele. sobrinha. Agora vamos falar de uns quadrinhos. Eu cresci lendo mangá, mas recentemente eu tenho lido exclusivamente essas HQs americanas, a maioria de super-herói, tipo essa aqui. Eu sei que tem gente com zero interesse, mas não é só coisa de super-herói. E às vezes vale a pena ver só pela arte, se você é apreciador desse tipo de desenho. Enfim, vou falar por alto rapidinho das histórias, que são bem interessantes. Quem sabe alguém aí não se atreve a ler um quadrinho, né? Vou começar com a única da lista que não é Marvel ou DC, sem super-heróis nessa. Chama Bug Wars, a Guerra dos Insetos. A história começa numa guerra, uma grande batalha entre dois exércitos, as formigas e os montadores de besouro. Do nada passa uma tempestade que destrói tudo e todos. E aí dá um zoom out e a gente vê que aquilo tá acontecendo no quintal de uma casa, e a tempestade devastadora era um moleque com um cortador de grama. Aí a história apresenta a família de humanos que moram na casa. Uma mãe solteira com 2 filhos. O pai era pesquisador de insetos. Um dos filhos ama insetos e segue com a paixão do pai, já o irmão mais velho odeia, mas odeia num nível que tem um trauma envolvido. Enfim, vários mistérios vão se revelando e o irmão menor acaba encolhido no quintal no meio da guerra dos insetos. É muito foda, tá? Bem escrito demais. Infelizmente eu não achei pra ler em português, é rezar pra algum dia traduzirem. Esse também ainda não tem em português, mas sendo Batman e sendo um quadrinho que tá bem falado lá nos Estados Unidos, a chance é alta de traduzirem. Eu vou traduzir o título como Batman Padrões Sombrios. A história é muito boa, na pegada mais pé no chão do Batman Detetive, um thriller noir bem sombrio mesmo. Eu fiquei lendo pensando, cara, o roteiro disso aqui tá pronto, é só fazer um filme, uma série, tá pronto já. Mas apesar de ser muito bem escrito, o que realmente me pegou foi a arte do Hayden Sherman, provavelmente meu artista de quadrinho favorito atualmente. A arte é linda, bem clean, fácil de entender, super charmosa, com cores meio pastel. E não só a arte em si, mas os enquadramentos, a posição dos quadrinhos e dos personagens nos quadros. O seu olho lê a ordem da ação muito fácil. Sério, que delícia de série. E esses próximos todos você consegue achar em português, seja comprando online ou, no caso desse próximo, até em banca de jornal mesmo. Você também pode perguntar pro tio Google se ele tem disponível de forma gratuita, né? Ultimate X-Men é escrito e desenhado pela Peach Momoko, artista japonesa brabíssima. Eu já conhecia ela do Instagram, mas ela tá bombando na Marvel agora, lançou o quadrinho do Marvel Rivals, o jogo, né? E ela tem todo um universo que ela criou da Marvel, todo baseado em folclore japonês. Por exemplo, o Venom, em vez de ser uma gosma espacial, ele é um espírito maligno que infecta as pessoas. O Hulk é um Oni, um tipo de demônio meio ogro. Thor e a Tempestade são 2 entidades presos em formas mortais. Por aí vai. E essa arte maravilhosa, bem mangá, mas colorido com aquarela. Lindo, lindo, lindo. Ultimate X-Men é, acima de tudo, uma história sobre bullying. Quem lê mangá sabe quão sombrias as histórias podem ficar, né? E a Peach Momoko se amarra num terror, suspense com essas imagens bizarras. Eu me amarro.
Absolute DC é um novo universo que a DC tá lançando, então as histórias estão bem no início, fáceis de acompanhar. É um universo que os heróis clássicos existem em circunstâncias diferentes. O Batman, por exemplo, não é milionário e só o pai morreu, a mãe dele ainda tá viva. O Superman não foi mandado pra Terra bebê, ele já era um garoto mais velho, então ele é bem mais alienígena, criado em Krypton. Mas os meus favoritos são a Mulher Maravilha Absoluta, que a Diana, em vez de ter sido criada nas Ilhas das Amazonas, ela foi banida ainda bebê pro inferno e cresceu lá criada por uma feiticeira. A arte absolutamente incrível também é do Hayden Sherman. E o Caçador de Marte Absoluto. Caçador de Marte, pra quem não lembra, é esse brother aqui, um marciano que faz parte da Liga da Justiça. Nesse quadrinho, o marciano não tem forma física, ele invade a mente de um detetive, e aí o detetive começa a pirar, misturar a realidade com umas visões que os poderes do marciano estão causando. A arte também é fantástica, super diferente, cheia de cores e enquadramentos criativos, e a história é punk, é bem policial, assim, o detetive tentando resolver uma série de crimes insanos com a ajuda dessa mente marciana, enquanto o casamento dele vai pra merda. Tem uns anos já que eu comecei a ler as principais sagas dos X-Men desde a década de 70, agora eu já tô ali nos anos 2000. Surpreendentes X-Men foi escrito pelo Joss Whedon, diretor do primeiro filme do Vingadores e criador da série Buffy a Caçadora de Vampiros. Não sei se isso é bom ou ruim pra você, mas esse quadrinho é brabo. O grosso da história nem importa tanto pra mim, mas os personagens são muito bem desenvolvidos, e isso que me prende. Fora essa arte linda do John Cassaday, um pouco mais realista, ela cheia de detalhes, e usa iluminação bem pra caramba. O foco da história é na Kitty Pryde, aquela que atravessa as paredes. Nas histórias mais recentes, no futuro, que eu ainda não li, ela vira uma das mutantes mais poderosas, líder do time. E é aqui, nessa história, que isso começa. É um momento de amadurecimento pra ela, em vários sentidos. A desconfiança dela na Emma, que foi vilã, elas começam se odiando e vão aprendendo uma com a outra. O Colossus, que sempre teve um rolo com a Kitty, tava desaparecido, mas eles finalmente encontram ele. Aí os dois ficam num super romance, não conseguem largar um do outro. Tem uma cena que eu adoro, e toda boa história dos X-Men tem isso, esses momentos do dia a dia, cotidianos, mas com mutantes. Se não me engano, é a primeira vez que a Kitty e o Colossus vão passar a noite juntos. Os dois estão nervosos, Os mutantes nervosos, às vezes, perdem o controle dos poderes. Aí tem só a cena da Kitty caindo do quarto, atravessando o teto e caindo na sala de baixo, e correndo sem roupa de volta pro quarto. É uma cena super cotidiana, mas criativa, que usa o fato deles serem mutantes. E esse uso criativo dos poderes, lógico que também acontece nas batalhas. Seja com o Ciclope, que sempre tem o uso do vermelho dominando o quadro todo, sempre que ele solta a potência máxima. Porra, fala sério, isso aqui é visão artística. Ou a própria Kitty, que cada vez mais testa os limites dos próprios poderes. E ela brilha nessa história. Tu lê assim, caralho! E agora, porque eu sou maluco e acho que alguém vai se interessar por isso, eu vou falar de música, uma das minhas maiores paixões também. Vai ser bem chato se o YouTube não deixar eu botar pelo menos um trechinho das músicas. Eu escuto muito gênero de música, mas o que mais toca a minha alma é um bom metalzinho. Mas relaxa que só tem uma banda mais pesadinha na lista, e a segunda banda vocês têm que conhecer. Então se prepara, bota um som num fone ou numa caixa de som boa, aumenta o volume aí e expande seus horizontes. Começando com uma mais tranquila, The Reign of Kindo. Foi o único show de rock que eu fui em 2025. As bandas que eu gosto, infelizmente, só vão pra São Paulo. O som deles é delicinha, um mix de rock progressivo com um pouco de jazz, meio pop. Usam bastante piano, saxofone e outros metais de sopro, assim. Minha música favorita é The Hero, The Saint, The Tyrant and The Terrorist. Cacete. I kindly asked them why I may have caught them by surprise, but I know they'll think something, I know they'll think something, they always think something. Like an animal, and it's how you call dreams. Essa aqui eu tô viciado no momento, meu Deus do céu. Se você não é tanto do rock, eu acho que essa é a banda pra dar uma chance. The Warning é uma banda do México formada por 3 irmãs que começaram na música jogando Guitar Hero e lançaram o primeiro disco quando elas tinham 12, 14 e 16 anos.
punk e elas tiram um puta som. O equilíbrio perfeito entre pop e metal. Aqueles grooves gostosos que dão vontade de dançar e bater cabeça ao mesmo tempo. Eu recomendo demais o último álbum, Keep Me Fed, mas a mágica delas mesmo é ao vivo. Eu vejo o show no YouTube toda hora, a energia delas ao vivo é contagiante. As três cantam, usam muito bem as vozes juntas, fazendo melodias. A vocalista principal é a guitarrista, absurda, mas tem várias músicas que é a baterista que canta, e ela é absurda também. Você nem percebe que ela tá tocando bateria e cantando ao mesmo tempo. E elas vão tocar no Lollapalooza esse ano, eu tô tristão que eu não vou. Bem difícil escolher uma música só, o álbum todo é muito bom, mas eu vou de Automatic Sun, que também é a música favorita das integrantes da banda. Essa aqui é a mais pesada da lista pros chegados. House of Protection é uma dessas bandas mega criativas, usam bastante elemento eletrônico nas músicas e são só 2 caras, que é super impressionante. Um guitarra e um batera, que por sinal, o batera é um monstro. Esse baterista é tido como um dos melhores do gênero hoje em dia, não só de técnica, mas de criatividade também. E também os dois cantam. Mas de novo, o que me pega aqui, além da criatividade deles, é a energia, a honestidade que os caras põem na música. É muito genuíno, muito único. E os clipes dos caras são todos muito maneiros. Minha música favorita é Fuse. Difícil você escolher só um trecho da música pra botar. E aí, pra fechar, tiveram 2 bandas que eu escuto há anos que lançaram ótimos álbuns em 2020. Music, álbum delícia, cheio de riff gostoso, várias levadas criativas, tiraram onda. A melhor banda da minha infância que parece que só evolui. Minha música favorita do disco é Milk of the Madonna. Sente o groove dessa guitarra. E a outra foi Corrida in Cambria, que lançou o álbum The Father of Make Believe. Esses caras nunca erram, a discografia deles é incrível, minha atual banda favorita. Eles passam por tantas vibes diferentes no álbum, é um rock progressivo com um pezinho no metal, bem puxado pra um pop também, do nada uma vibe meio anos 80 e ao mesmo tempo épico, lembrando quase uma trilha sonora. As músicas deles são muito gostosas de cantar. Vou indicar 2 aqui, pra quem é mais do pop, Someone Who Can. Pra quem curte um som mais progressivo, diferente, The Continuum 2, The Flood. Já é nome de filme. A restricted lifetime where death becomes real. I can't find where I've been in this place to trace the lines that age gave to our face. Understand, you should be afraid E é isso, meu povo. Essas foram algumas das coisas que eu consumi em 2025. Se você assistiu até aqui, porra, você é foda. Muito obrigado. Gratidão do coração mesmo. E se você tiver interesse em assistir mais coisa aqui do canal, já ativa aquele sininho pra tu não perder os próximos vídeos. Pra quem já acompanha o canal, eu peço desculpas porque eu tô um tempão sem lançar coisa. Final do ano passado foi punk pra mim, eu tive mudança de trabalho, não tava conseguindo focar aqui no canal. Mas a promessa de ano é focar mais no canal. Vou tentar lançar mais coisa, fazer um formato um pouquinho mais curto. Tô sempre tentando fazer um pouco mais curto, não me estender tanto. Às vezes é difícil. E é isso, aquele beijo e um feliz ano novo pra todos. Que esse ano seja melhor que o passado, que nós sejamos melhores esse ano do que nós fomos ano passado. Valeu!